Estão vendo aí o slide? Sim, Pro. Sim, Pro. Então, assim, o que é que faz com que surja a necessidade da gente ter uma bioética, ou, trocando em miúdos, uma ética ligada às questões da vida? Primeiro foram esses aspectos históricos, né, as práticas inumanas, tanto na prática médica, quanto principalmente nas pesquisas, né, que a gente viu o que aconteceu ali nos campos de concentração nazista, onde foram feitas pesquisas, né, sem os devidos cuidados, pesquisas desumanas, né, inumanas mais do que, né, então, quanto que as pessoas, quanto que suportavam ficar, né, respirando em ambientes em gases tóxicos, com mulheres grávidas, a injeção de corantes, né, na retina de criança para ver se mudava de cor, enfim, um horror. Então, isso faz, então, primeiro, as práticas inumanas. Outra coisa foi a fragmentação do conhecimento, né? Na medida em que as disciplinas ligadas às questões da vida passaram a ter um teor apenas técnico e se separaram das ciências humanas. Houve uma separação aí entre ética e técnica, ou entre humanismo e técnica, né? Então, essa é outra coisa. O desenvolvimento técnico-científico, então, na medida em que houve o avanço da ciência, que a medicina é capaz de manipular a vida, manter a vida quando já há, né, já a morte do tronco cerebral, né? Então, então, essa manipulação da vida, isso também cria uma série de dilemas e de problemas. E as transformações sociais, né? Na medida em que o mundo foi se expandindo, à medida das grandes correntes migratórias que entram em contato com outras culturas, né? Isso faz com que haja uma mudança de valores, começa a se questionar valores. A internet também foi outro fator que ajuda nessas transformações sociais. Então, faz com que, em 1970, surja, então, a bioética como ponte para o futuro, ou seja, era uma tentativa de, né, de ligar de novo, né, ciências humanas, né, a essa que a gente chama dessas ciências, as ciências biológicas, ou seja, a ligação entre ciência e valor, entre ciência e ética. Então, o que é bioética, né? Então, a bioética, ela tem como designação essa preocupação comum, tanto com o futuro da humanidade, então, nas questões, né, da manutenção da vida, da manipulação da vida, na questão da evolução da ciência, como é possível que a gente, nas questões ambientais, como é possível que a gente assegure a manutenção da vida, né, as futuras gerações, a proteção da vida, né, de cada um, de a vida individual, esse entendimento de que uma vida não é maior ou menor do que outra, então todo ser humano tem o mesmo valor. Uma tentativa, então, de criação de normas, né, para um atendimento humanizado, para um atendimento responsável, seja na prática, seja na produção do conhecimento científico. Ela também é um campo de estudos na questão da vida e da morte, a gente vai ver nos dilemas como eles estão ligados também à questão, seja da vida, seja da morte, do complexo saúde e doença, não é, na medida em que a saúde não é uma ausência de doença, na medida em que a saúde ela está ligada a todos os fatores da nossa vida, fatores econômicos, culturais, sociais, não é, psicológicos, espirituais. Essa humanização, né, essa solidariedade diante, essa compaixão, compaixão aqui no sentido técnico, ou seja, o compartilhamento do pathos, né? Então, pathos é uma palavra grega, né, que está na origem, né, de patologia, fisiopatologia, vem disso pathos, que quer dizer o sofrimento, desvio da regra, né? Essa compaixão, essa solidariedade diante do sofrimento, o entendimento do que nada do que é humano me pode ser estranho, não é? Ainda que eu diga eu jamais faria isso, mas nada do que é humano me pode ser estranho. Então, diante daquele que sofre, mesmo que seja um facínora, eu tenho que me colocar como compaixão nesse compartilhamento do patos e a solidariedade diante do sofrimento e das questões, claro, do meio ambiente, na medida em que nós, né, o progresso, né, o avanço da ciência, da técnica tem levado a uma destruição do meio ambiente, isso é possível, né?
a vinda de gerações futuras se a gente mantém aqui o planeta nas condições ideais de temperatura e pressão. E a bioética também, então, é uma prática, no sentido de que ela cria normas, né? Não é leis, mas é normas de comportamento, e ela também tende, então, a que se isso se transforme, então, numa praxis, ou seja, numa prática, naquilo que é da vida prática. Então, nada mais prático do que a ética, isso que eu mostro no meu comportamento, na minha relação com o outro e com as coisas do mundo, e nada mais abstrato do que a ciência, porque a ciência é um recorte não natural do mundo. É por isso que vocês precisam de uma prática, porque vocês vão ver que o que vocês aprendem nos livros e nos manuais é diferente de quando a gente vai aplicar ali no indivíduo, porque a descrição do diabetes no livro não diz que esse indivíduo também tem um formigamento, não é? No couro cabeludo, não é? Que ele tem dificuldades na sua relação social, isso faz com que ele tenha dificuldade de entender a doença, ou de acompanhar, ou de fazer, de mudança de hábitos de vida, enfim. Então, isso que é abstrato, então, nada mais abstrato do que a ciência, nada mais prático do que a ética, aquilo que eu mostro, então, no dia a dia, aqui e agora, na minha relação com o outro e com as coisas do mundo, tá? A base, então, por isso, a bioética tem uma base ampla, ela está apoiada na ética filosófica, então, desculpe aqui, né, que são a tautologia, estou falando do mesmo, porque ética só pode ser filosófica, né, porque é a filosofia que pensa as condições de possibilidade da constituição de qualquer conhecimento, então a ética, as ciências humanas, a psicologia, as ciências sociais, não é? As ciências políticas, a antropologia, tudo isso tem servido, então, para esse entendimento do que é humano, do que nada pode ser estranho, como é esse comportamento de solidariedade, como é esse comportamento, né, da humanização do cuidado, no Código de Éticas Profissionais, na medida em que esses códigos são, na verdade, né, por exemplo, o Código de Ética Médica, ele tem força de lei, mas na maioria das vezes, a gente espera que seja entendido como normas, então, se a gente segue a norma, a gente não precisa ser punido pela lei, não é? E a cultura, claro, que os nossos valores, né, eles permeiam tudo isso, né? Então, os nossos valores também permeiam a ciência. Então, a ciência, por exemplo, ela é eminentemente branca, né? E masculina. É por isso que as doenças que acometem só os homens são mais estudadas, mais bem estudadas do que as que cometem apenas as mulheres, por exemplo. As doenças que acometem os países ricos, uma vez que ela é feita principalmente nos países ricos, elas são mais bem estudadas do que a ciência do que as doenças que acometem os países pobres. Então, tudo isso é um olhar cultural que está permeando também a ciência, tá? Daí esse caráter interdisciplinar da bioética. A bioética tem esse caráter interdisciplinar. Qual é o contexto de surgimento da bioética? Como eu falei para vocês, a primeira coisa foram as práticas inumanas, principalmente nas pesquisas. Então, foram o horror das pesquisas em seres humanos no campo de concentração nazista, embora isso sempre já existisse, fora do campo de concentração nazista, a gente se sabia que se injetava células cancerosas em pacientes, né, que estavam institucionalizados, a comunidade científica sabia e ficava calada. Bom, mas, de qualquer forma, com o julgamento de Nuremberg, o julgamento das práticas científicas praticadas dentro do campo de concentração, que veio o processo de Nuremberg e veio, então, o Código de Nuremberg, onde ele falava da necessidade de consentimento para as pesquisas. Não tornava ainda uma obrigação a aplicação do consentimento, mas falava, então, recomendava que toda a pesquisa envolvendo seres humanos fosse antes aplicado um termo de consentimento no paciente, tá? Em 62, então, o mundo é sacudido, né, com a pesquisa sem consentimento, com a talidomida, que foi feita basicamente na América Latina, que era uma medicação para enjoo,
e mulheres grávidas, que levou à má formação fetal. A gente ainda vê na cidade do Salvador, por exemplo, pessoas, né, sem uma parte do membro, porque ela levava, então, uma atresia de parte do membro, ou do membro superior, ou do membro inferior, tá? Isso em 62, hein? Eu sei que ninguém era nascido aqui, nem eu também, mas esse 62 não tem tanto tempo assim, né? Não tem ainda nem 60 anos. Em 64, então, por conta disso, houve uma reunião em Helsinki, que saiu a declaração de Helsinki, que se passou a exigência, então, do consentimento livre e esclarecido. Todo participante da pesquisa tinha que saber qual era o objetivo da pesquisa, a que ela se destinava, como era a sua participação, quais são os riscos da participação da pesquisa, se a pessoa tiver, né, qualquer dano, como é que se daria esse acompanhamento, quais são os benefícios, enfim, começou então a ser uma exigência, não era mais uma recomendação, como o Código de Nuremberg, agora passou a ser uma exigência. Porém, em 66, né, se descobriu de que havia, né, uma pesquisa em andamento com a injeção de células cancerosas, né, uma inoculação de células cancerosas em idosos institucionalizados nos Estados Unidos, bem como outra pesquisa em crianças que tinham atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, onde foram inoculadas o vírus da hepatite B para o acompanhamento natural da doença, independente dos riscos, lembrando a vocês de que o vírus da hepatite B é uma das causas do carcinoma hepático, né? E pode levar à morte, também ele pode levar a uma falência completa do fígado, né? Isso em 66. Em 72, em 1972, veio à tona o caso Tuskegee, que é outro caso nos Estados Unidos, que começou, se eu não me engano, nos anos 20 ou nos anos 30, onde os homens eram deixados sem tratamento, a penicilina já foi para uso, né, amplo, a partir da década de 50, então já se usava a penicilina, né, há mais de 22 anos, penicilina benzatina, já se sabia que ela curava a sífilis, e, no entanto, os homens negros, analfabetos, em 1972 eram deixados sem tratamento, apenas para acompanhar a evolução natural da sífilis. Em nenhum momento foram ditos a esses homens de que existia tratamento para a sífilis. Em 1977, aí já no Canadá, houve denúncias de técnicas usadas pelas Forças Armadas Americanas que foram fazer essa pesquisa no Canadá, onde crianças eram deixadas acordadas, né, a técnica da lavagem cerebral, para ver até quanto tempo a gente conseguia passar sem dormir. Aí, em 78, então, os Estados Unidos recomendam a dois pesquisar, um conjunto de pensadores, principalmente da filosofia, né, que se fizesse esse documento, que foi conhecido como Belmonte Report, né, onde tem os princípios éticos para pesquisas em seres humanos, né, então não pode mais submeter, né, a riscos desnecessários, o participante tem que saber tudo, tem que ter direito a acompanhamento, não pode usar placebo, onde já existe tratamento, enfim, uma série de coisas. Outra coisa também, não é, são os movimentos sociais, a partir de 1960, né, com o desenvolvimento dos meios de comunicação, as pessoas começaram a tomar conhecimento do que estava acontecendo também no mundo científico, através da popularização das mídias, seja das mídias, né, das mídias escritas, como jornais, e depois quando chegou a internet. Isso leva, então, à formação da luta das minorias, né? Isso fez, por exemplo, com que, né, a população LGBT exigisse, já sabia que o tratamento com os antivirais, né, tinha uma boa resposta no tratamento da AIDS, por exemplo, exigiram, então, que se suspendesse, já se tinha uma boa resposta, já estava na fase 4, suspendesse a pesquisa, começasse já a produção já da medicação para uso de todos, né? Então, e outra coisa, então, deslocamento da população, né? Na medida em que há as correntes migratórias e que nós vamos entrando em contato com outras culturas, isso vai fazendo com que a gente comece a
a questionar determinados valores, né? Então, isso é que levou, então, essa contestação da autoridade, seja de natureza social, política, legal, eclesiástica e profissional, né, principalmente na relação médico-paciente, levando a questão, né, acerca dos domínios da ciência. Então, para onde vai a ciência? A quem serve a ciência? A ética, né, a ciência pode, de fato, né, sofrer um controle social, a ética, de fato, pode interferir na ciência, na questão da sexualidade, tanto nos direitos reprodutivos das mulheres, como cada um viver a sua orientação sexual do jeito que entende, do jeito que, né, a liberdade, todos nós somos iguais, e na questão dos direitos humanos, então, principalmente na questão da informação, na questão da decisão, o direito de ir e vir, né, do direito de decidir sobre seu próprio corpo, sobre sua própria vida. Outra coisa, então, que faz com que surja, assim, no contexto de surgimento da bioética, foi essa educação médica, que antes era baseada em um modelo flexneriano, ou seja, ela era apenas técnica, se separou toda a ciência humana da medicina, ela era extremamente técnica, o que leva, então, a um entendimento de que a medicina deve ser centralizada no hospital, porque é onde tem maior número de aparelhos ali disponíveis, essa medicina cientificista, afastada de qualquer possibilidade do humanismo, o entendimento errôneo de que o humanismo interferia, né, na objetividade, e não interfere, né, e essa especialização precoce. Então, por exemplo, eu ainda fui educada no modelo flexneriano. Na minha turma, no primeiro semestre, já tinham os obstetras, os ortopedistas, enfim, os anestesistas. Então, essa especialização precoce, onde se começou a ver apenas parte e não o todo. Então, quando a gente tem uma especialização precoce, quando a gente vê uma parte, não um todo, a gente perde esse entendimento holístico, o entendimento de que a doença e o modo como essa doença se apresenta sofre interferência dos valores, dos determinantes sociais, isso que vocês veem aí em MED B10. Qual é a consequência disso? Então, começamos a tomar a doença como ponto de partida. Então, a promoção e a prevenção já não era mais preocupação, era só o tratamento, ou seja, e basicamente do tratamento, né, o diagnóstico e o uso de uma terapêutica armada. Isso levou a um alto custo da prática, uma medicina cara e de baixa resolutividade, porque 99,% dos problemas médicos, né, podem ser resolvidos no ambulatório, no consultório, nesse atendimento primário. Levou à despolitização do ato médico. Então, nós nos deixamos de preocupar com como é que nós iríamos lutar para que todos tivessem acesso, né, aos bens de saúde, porque viramos apenas técnicos e apenas entendidos de certa parte do corpo, né? Então, hepatólogos, né, cardiologistas, né, neurologistas, sempre só vendo parte, o todo já não interessava, e levou um afastamento do perfil epidemiológico da população, na medida em que esse atendimento era basicamente terciário, e esse perfil epidemiológico da população, né, onde é que a gente tem um atendimento, e nesse atendimento primário, no ambulatório, único de saúde, seja no consultório, por exemplo, hoje o que a gente vive é uma população envelhecida com doenças crônicas, né? Então, isso levou a um afastamento desse tempo. No Brasil, o modelo flexneriano teve um efeito perverso, porque quando a gente aprendia uma terapêutica armada, isso levou a uma crença da realização plena da medicina apenas na prática. Isso levou com que boa parte dos médicos não se interessassem, né? Ou os que trabalham, embora o maior empregador de médicos nesse país seja o Sistema Único de Saúde, mas o Sistema Único de Saúde começou a ser entendido como uma coisa menor, um bico, porque onde eu exercia mesmo a medicina, eu sentia como médica era na prática privada. Levou a diminuição, claro, isso leva a uma diminuição do compromisso com a saúde pública, o conhecimento das políticas públicas, como elas são aplicadas, né? Então, isso levou a um desconhecimento. A dificuldade de acesso aos bens de saúde, apenas 25% da população brasileira
ou tem atendimento, tem condições de ter um atendimento privado, ou tem planos de saúde. 75% da população brasileira depende do Sistema Único de Saúde, mesmo aqueles da classe médica. Mais de 90% dos casos de câncer deste país são tratados no Sistema Único de Saúde. Quem faz transplante é o Sistema Único de Saúde, vacinas, o Sistema Único de Saúde, tá? Então, como é que eu, médico, que faço o juramento de Hipócrates e digo que meu objetivo maior é o bem, a saúde do ser humano e ou da coletividade, como é que eu não vou me preocupar com a questão do acesso à saúde? Então, é preciso, então, mudar mentes, né? Então, há uma mudança, né, de consciência, e isso levou, então, a ênfase maior nos cuidados terciários, em detrimento dos cuidados secundários e, principalmente, dos cuidados primários. A medicina no Brasil passou a ser essencialmente curativa, só que a gente só cura quando é possível, nem sempre a gente consegue curar, né? Então, a gente cura quando é possível, nem sempre, né? Então, a gente ficou, então, com a medicina, vamos dizer assim, capenga. Isso levou, então, uma distância entre médicos e pacientes, levou a problemas nessa relação. A medicina se dá na relação entre dois ou mais sujeitos, né? Então, fora disso, não existe medicina. Isso levou a uma distância entre médicos e pacientes, do mesmo modo como o hospital e a comunidade. Isso levou a uma diminuição da confiança do paciente. Então, o médico agora não passa a ser visto de outra forma, não mais como humanista, mas apenas como um técnico que não necessariamente está do lado do seu paciente, tá? Leva, então, essa modificação da relação médico-paciente, então era preciso, então, superar essa prática paternalista, onde o médico era que sabia tudo e o paciente não sabia nada, para um modelo humanista, ou seja, uma relação, né, a mais horizontal possível. É claro que a gente sabe de que ela não é completamente horizontal, porque, de qualquer forma, a expertise, o conhecimento maior é do médico, mas, de qualquer forma, uma relação mais horizontal, uma relação mais humanizada. Outra coisa, então, que faz com que haja necessidade de um surgimento de uma ética aplicada especificamente às questões da vida, foi o desenvolvimento do capitalismo, né? Então, a partir do século, a partir da Revolução Industrial, não é? Então, o conhecimento, então, ele passou a ser um conhecimento especializado, houve uma fragmentação do conhecimento, uma área não conversa com a outra. Então, isso levou a uma diminuição do espaço público, da política, da humanização, da solidariedade, da compaixão entre as pessoas. A ideia, o saber, agora, é poder, porque vale dinheiro. Então, é preciso que, quando haja uma nova medicação em uso, é preciso que haja patente, não é? Então, só quem fabrica durante certo tempo sou eu, e eu coloco o preço que eu quiser. Então, o saber como poder, no sentido que vira dinheiro, não é à toa, não é? O maior produtor de conhecimento científico são os países mais desenvolvidos, ainda é o Império, os Estados Unidos ainda continuam, então, na frente, né? Esse saber como poder. A sociedade de consumo, então, essa produção industrial, ela precisa, então, que a gente consumisse tudo, não só em relação à medicação, às vezes não, a medicação não é necessária, né? Então, como o médico não tinha um pensamento crítico, às vezes ele era capturado, não é, por uma propaganda enganosa. Essa ideia de que se tem na mão um endoscópio, então eu devo fazer endoscopia em todo mundo, né? Então é preciso que eu faça endoscopia em todo mundo, porque senão meu endoscópio vai ser pouco utilizado, não vai quebrar, vai ter na fábrica, então vai ficar lá, então entulhado, né? Então é preciso que a gente use, ainda que não precise, não necessariamente haja uma indicação clínica. Isso leva, então, também a uma retração da esfera pública, onde a gente começa a entender de que apenas desenvolvemos a nossa humanidade, não é? Apenas no espaço privado, e que no espaço público é esse lugar apenas desse saber técnico, né? Então, a liberdade, então, deixa de ser vista como né, passa a ser exercida como apenas na vida privada, quando não é.
A liberdade é sempre no meu encontro com o outro, no espaço público, porque a vida privada é o local do amor fraterno, não é do amor materno, do amor paterno, é o local do sexo, da comida, ou seja, é o local da vida biológica, a vida humana, que é esse exercício da razão, esse encontro com o outro, é sempre no espaço público. É aí que eu exerço a liberdade, onde eu sei quais são os meus direitos e os meus deveres, e que meu direito termina quando começa o direito do outro, estão nessa relação com o outro. E aí, então, surge, então, essa bioética como ponte para o futuro, baseada principalmente em quatro princípios, né? Então, esse respeito à autonomia é uma palavra grega, quer dizer, né, derivada do grego, quer dizer auto, próprio, nomos, lei, ou seja, todos nós temos a nossa própria lei para deliberar sobre o nosso próprio corpo e sobre a nossa vida. Então, é preciso que eu respeite o outro, né? Então, que eu respeite, que eu entenda de que ele tem o direito, né, de deliberar sobre sua própria vida, daí a necessidade da comunicação entre médicos e pacientes, a promoção da beneficência, ou seja, procurar com que todos tenham acesso aos bens de saúde, aos bens sociais, aos bens da educação, né, a moradia, não é tudo isso que interfere na saúde, o saneamento, água tratada, né, um ambiente próprio para a vida humana, a prevenção da maleficência, ou seja, dos riscos, é preciso que eu entenda quais são os riscos, é preciso que eu tenha uma prática reflexiva para saber se, de fato, usar aquilo é necessário ou não, porque não se trata de demonizar a técnica é muito bem-vinda, mas ela só é bem-vinda quando ela é bem aplicada, quando ela é bem indicada, né? Então, por isso que a clínica é soberana e os exames são complementares, o nome já diz, é ele que vai me ajudar no diagnóstico e não o contrário. Eu não peço exame se eu não estou sabendo por que é que eu estou pedindo. E, então, a justiça social como meta, nesse caso aqui seria a justiça como equidade, ou seja, que cada um seja tratado conforme a sua necessidade e não conforme a sua possibilidade de pagar ou de adquirir bens. Então, quais são os dilemas éticos, né, que trata, por exemplo, e que faz com que haja, então, esse surgimento, não é? Então, quais são os dilemas éticos que a gente vive e que a bioética nos ajuda, né, a lidar, né, com esses problemas, né? Então, a gente está vendo agora, por exemplo, na pandemia, a questão da alocação de recursos. Tanto quando, no auge da pandemia, né, no começo do ano, quando houve o colapso no sistema de saúde, onde os médicos tinham que decidir quem ia viver e quem ia morrer. Então, qual era o critério que era usado? Né? Era o critério de entrada? Né? Era o critério que tinha mais... Estavam todos graves, todos com Covid, de forma grave, todos precisando ser entubados, todos precisando de uma unidade de tratamento intensiva. Mas qual é o critério? Era o critério de chegada? Era o critério... Então, os médicos tinham que decidir. Aí a gente viu quantos davam entrevista chorando, quantos estressados, quantos médicos tiveram que decidir entre quem ia viver e quem ia morrer, e os critérios eram esses. Era por ordem de chegada, era o que tinha maior chance de recuperação. Então, diante de um idoso e de um mais jovem, eu vou investir no mais novo, ou vou investir no idoso, não é? Então, todas essas questões, todos esses dilemas que a gente tem que decidir baseado nisso, na beneficência, na não maleficência, na justiça como equidade. Agora a gente está vendo essa confusão aí da vacina, a falta de vacina no Brasil por falta de planejamento, a suspensão da vacinação em adolescentes, né, porque está faltando vacina, se falando de uma terceira dose, quando a OMS fala de que a terceira dose é precoce, porque ainda não há estudos que comprovem a eficácia e a segurança, né, de uma terceira dose, quanto a países, né, como na África, apenas com 2% da população vacinada, enfim, quem escolher, como fazer. Então, a bioética, então, serve para a gente pensar essas questões. Nas questões dos transplantes, que é outro conflito que enfrenta a bioética, né, a ciência nos traz, né, quando houve uma mudança dos critérios de determinação da morte.
Até 68, o que decidia o que era morte era a parada cardiorrespiratória. Mais ou menos no início dos anos 60, o Christian Barnard faz o primeiro transplante de coração, começou a estudar a possibilidade de haver transplante de órgãos, né, entre humanos. Então, era preciso mudar os critérios. Por quê? Porque se eu retirasse o órgão quando o paciente estava em parada cardiorrespiratória, a maioria dos órgãos já vem danificados por falta de oxigênio. Então, o critério passou a ser também morte cefálica, que é morte, hein? Porque é a morte do tronco cerebral. O tronco cerebral não é capaz de manter a vida se ele já está morto. Mas nós somos capazes de manter a vida porque esse paciente está entubado, né? Então, ele está recebendo oxigênio, então a gente mantém o coração batendo, a gente usa drogas vasoativas que mantém esse coração, mantém a pressão arterial, mantém a respiração, e nesses pacientes em morte encefálica entubados, onde os órgãos continuavam a receber oxigênio, então passaram então a ser doadores. Então, o diagnóstico de morte encefálica, então, entra também como um diagnóstico de morte, embora isso não deixe de levar a dilemas éticos, porque para o familiar, ele pega no seu paciente que está em morte cefálica, sente que está quente, sente respirar, sente o coração bater. Então, a vida é, de fato, apenas algo biológico, ou ela também está ligada a outros valores? Então, essa é uma pergunta que a gente se faz. O que é identidade? O que é que me separa do outro? Né? Então, me parece que o que me separa do outro são os meus valores, o que me faz diferente do outro é o modo como eu me comporto. Mas, e o que é isso que a gente fala dessa subjetividade, dessa pessoa? E onde está isso? Em que local do corpo humano está isso que a gente chama de mente, que a gente não conseguiu estabelecer até agora? Ou é algo que também depende dos valores, depende do meio externo? Outra coisa que traz conflito são os abusos. Oi? Desculpa, professora. Eu estava com duas dúvidas com o tema que a senhora está trazendo aí. A primeira era quando a senhora trouxe a questão do escolher, no caso do Covid, né, que foi muito comum os profissionais de saúde escolher quem poderia estar em um suporte e quem não está. Eu já não estou mais lhe ouvindo. Oi, estão me ouvindo? Sim, Pro. Acho que... Vamos deixar as perguntas para depois. Guarda aí sua pergunta para o final, tá bom? Preciso... Eu não estou lhe ouvindo. Vamos deixar a pergunta... Por mais que ele tenha conhecimento técnico, tal, humanístico, tal, mas quem ele confere? Deixa a pergunta para o final. Cortou, Bruno? Desculpe. Tá? Certo? A gente discute isso no final. Pronto, então tá certo então, professora. Eu começo com você, tá bom? Outra certo, coisa que traz conflitos, então, é pronto, o avanço da técnica. Valeu, Outra coisa professora. que traz conflito é o avanço da técnica. Ok, tá certo. Outra coisa que traz conflito é o avanço da técnica, essa manutenção, isso que a gente hoje pode, né, manutenção artificial da vida. Então, aqui esse caso, Tere Schiavo, foi uma paciente que teve uma parada cardiorrespiratória, ela tinha anorexia, então ela fez por hipopotassemia, ela fez uma parada cardiorrespiratória, ela foi reanimada quando chegou no hospital, mas ela não teve morte cefálica, na verdade, ela entrou em um coma, né? Em coma profundo e levou anos nesse estado de coma, já definhando, né? E o marido, então, depois de muitos anos, o marido entrou com ação no Tribunal de Justiça americano, pedindo, então, que se retirasse os aparelhos de telesquiavo, mas os pais eram contra, né? Então, aí os pais diziam que ela reagia, mas, na verdade, eram estímulos irreflexivos, aqueles que a gente reage independente da consciência, né? Então, o que é essa relação interpessoal, né? Que essa relação interpessoal é suficiente para a manutenção artificial da vida, né?
Quais são os limites entre eutanásia, que é essa morte por piedade, quando a gente, então, leva a morte por piedade, a distanásia, que é quando a gente leva a morte por sofrimento, porque a gente faz uma terapêutica que não é apropriada, vai além, uma terapêutica exagerada, e a ortotanásia, que é essa morte no tempo certo, essa morte digna. Quais são os limites, né? Lembrando a vocês de que a eutanásia é proibida no Brasil, se constitui crime, o Código Penal diz que o médico que comete eutanásia, ou seja, por piedade, por pena, você está vendo ali sofrendo, sabe que não vai recuperar, é um coma, né? É um coma profundo, não tem, já tem lesão cerebral, não vai, vale pena uma detenção até pequena, de 2 a 3 anos, tá? Mas eutanásia é proibida no Brasil. Outra coisa foi a reprodução assistida. Então, em 1970, a gente já dominava a técnica da preservação dos gametas, né, tanto masculino quanto feminino. Em 78, então, veio a Louise Brown, né, que foi o primeiro bebê de proveta, né. Em 80, foi feita uma pesquisa, na verdade, né, umas mulheres foram inseminadas, né, com espermas de ganhadores do Prêmio Nobel, para ver se essas crianças teriam uma inteligência acima do normal. Parece que não, nunca mais teve notícias, né? E a questão, depois a questão da maternidade substitutiva, em 82, que é, ou como se chama, né, no senso comum se chama de barriga de aluguel. Ora, isso levou a repercussões tanto sociais, éticas e jurídicas. Por exemplo, na barriga, né, na maternidade substitutiva, quem é a mãe? Quando há disputa no tribunal, não se sabe direito quem é a mãe, é aquela que gera ou a que doou o gameta? O bebê de proveta vai parar aí ou a gente também vai criar clones, né? A gente pode preservar, né, indefinidamente, depois que o homem ou a mulher morreram. É justo que se pegue esse gameta e que eles tenham filhos, que se seja gerado aí um filho, né? Então, tudo isso são questões, então, que a gente pensa e que a justiça não é capaz de estabelecer, né? Então, o que é que isso mostra? Que a ciência avança mais do que a reflexão. A ciência está avançando aí mais do que a nossa capacidade. Quais são os limites da ciência? É justo? Professora? Oi? Deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. É o seguinte, com relação à doação do útero, temporariamente, para que a mulher tenha filho, depois esse útero vá para outra mulher, são pesquisas que estão sendo feitas nos Estados Unidos. Isso é ético ou não? Vamos deixar para no final, viu? A segunda vai ser você, tá bom? Pronto, viu? Tranquilo, no final. Viu? Tá certo. Obrigada. Outra coisa são a possibilidade de intervenção sobre a vida, ou seja, o projeto Genoma e os testes preditivos, né? Então, a doença de Tay-Sachs é uma doença degenerativa que pode ou não evoluir para a morte, né? Ela pode ter, né? Ela pode começar a se manifestar na infância, mas pode ou não evoluir para a morte, mas é uma doença ainda que não tem cura, né? É uma doença genética que não tem cura. A coreia, ou doença de Huntington, que é também uma doença neurodegenerativa, acomete principalmente ambos os sexos a partir de uma faixa etária de 30 a 40 anos, mas principalmente, né, o povo judeu da Europa Oriental, onde está, né, onde mais a doença de Huntington, também é uma doença uma doença genética hereditária, como o Tay-Sachs também é hereditária. O câncer familiar de mama, né, que ele tem, então, um comportamento agressivo muito maior, né, pode também cursar com câncer de ovário, e a gente viu, por exemplo, quando a Angelina Jolie resolveu tirar preventivamente os 2 seios, né, que foi aquela corrida, né, nos consultórios dos ginecologistas, dos mastologistas, dos cirurgiões, muitas mulheres querendo tirar seus 2 seios, lembrando de que isso é uma intervenção, né,
É uma grande intervenção, né? Não deixa de ser uma grande intervenção a retirada dos seios, tira ou não tira o útero, mulheres de 20 anos que ainda não tiveram filhos, embora tenham o gene, né, o BAR1 e o BAR2, mas ainda não tem a doença, então tira preventivamente, né, uma cirurgia mutiladora, ou você acompanha mais de perto, né? Quando eu faço os testes, qual é o valor de testes preditivos? O que é que vale alguém com a doença de Huntington, que ainda não tem nenhum sintoma, saber que vai desenvolver uma doença neurodegenerativa fatal, porque a doença de Huntington caminha 100% para a morte, não é? Com deterioração do sistema nervoso, perda de memória. O que é que vale? Qual é o valor para... Eu posso fazer isso em toda a população? Mesmo aqueles que não tenham um histórico hereditário, né? Qual o valor do diagnóstico? Quais são os possíveis impactos disso sobre a população? Então, é isso, né, que a ciência nos traz de questionamento, né? As pesquisas com células-tronco, né, onde a gente faz o uso de embriões humanos, né? Até quando esses são embriões congelados? Até quando esses embriões congelados? A partir de quanto tempo? Se estabelece agora a partir de 3 anos, porque acho que a partir disso já não é mais viável, né? Esse embrião já não é mais viável para ser implantado no útero, né? Mas há certezas, não há certezas absolutas, né? A manipulação dos genes, né? Que pode levar, por exemplo, a gente vê, né? A gente sabe notícias de locais onde tem reprodução assistida, onde os pais escolhem meninos, não querem meninas, né? Escolhem determinada cor de cabelo, os olhos, tom da pele, não é? Então, podemos manipular, de fato, a vida nesse sentido, ou a vida significa algo muito maior, né? Independente de todas essas coisas. E a clonagem que está sempre aí no nosso horizonte, não é? Então, há um avanço da ciência, né? Nesse sentido de que há uma ideologia do progresso, não necessariamente, não é? Toda técnica, a ciência leva a progresso, às vezes leva a um retrocesso. A pergunta é a quem serve a ciência? Serve a todos ou a quem pode pagar? Serve a todos ou apenas aos países desenvolvidos? Serve mais, né? É possível separar o fato científico dos valores culturais? As pesquisas com seres humanos, né, que eu disse a vocês, hoje é preciso, então, que haja uma proteção da vulnerabilidade, né? Então, é preciso, então, que haja uma aplicação do termo de consentimento livre e esclarecido, o participante tem que saber qual é o objetivo da pesquisa, a que ela se destina, quais são os riscos, os benefícios, sua forma de participação, o que é que vai ser feito para minimizar os riscos, a quem ele deve se dirigir se algo der um problema, né? Se tiver placebo, se for uma pesquisa, só pode existir placebo onde não há ainda um tratamento, mas se há um tratamento, ainda que não seja o melhor tratamento, ainda que não tenha boas respostas, eu não posso usar placebo, eu tenho que usar o tratamento mais a nova droga, não é? A questão da integridade científica, então, minha pesquisa não pode ter plágio, não pode ter falsificação, fabricação de dados, né? Isso que evidencia a necessidade de uma educação ética, mas também que nos leva a uma pergunta: é possível ensinar a ser ético? Um dos maiores filósofos da ética, chamado Kant, dizia que é possível, né, ensinar filosofia, mas não a filosofar. Então, é possível ensinar a ser ético? Eu acho que sim, talvez não ensinar, não é? Não pegar na mão e dizer ser ético é assim, mas não vamos ser ingênuos, né? Porque o conhecimento sim amplia a nossa consciência, né? E lembrando a vocês de que toda inteligência é ética, que toda inteligência leva a uma ampliação do conhecimento, da compreensão do mundo. Se não é ética, não é inteligência, né? É sabedoria, é perspicácia, é a capacidade de decorar, né? Certo, tá? É o sabido, não é o sábio, mas é o sabido, e se não for ética, não é inteligência. Por quê? Porque a inteligência pressupõe uma capacidade maior de compreensão do mundo. Se compreende melhor o mundo, é ética.
A contrapartida da técnica, né? Então, assim, por exemplo, aqui a gente tem aqui esse caso aqui do Johns Hopkins Baby, né? Foi um bebê nascido com síndrome de Down, ele tinha atresia de esôfago. A atresia de esôfago é uma cirurgia simples, se resolve em 100% dos casos, né? Mas os pais, porque ela era portador de síndrome do Down, os pais decidiram não fazer a cirurgia e essa criança, esse bebê, esse recém-nascido, morre em 15 dias de inanição. Porque a atresia do esôfago, ou seja, o esôfago nasce, o esôfago vem sem abertura para o estômago, né? Como se fosse um tubo fechado, né? Então ele tem para a orofaringe, mas não tem para o estômago. Então, você não pode alimentar, né? Não tem onde o alimento passar. Então, o resultado, essa criança morre de inanição, né? 15 dias depois. A mesma coisa foi de Teres Schiavo, o marido consegue, na justiça, seja feita suspensão do tratamento, então, ela vivia, então, com uma sonda, né, uma sonda gástrica, onde o alimento era colocado ali, se tirou a sonda gástrica, ela também morre, acho que em 15 ou 20 dias também de inanição. Então, quem é que decide? Os pais? Os médicos? Ou aí é uma decisão de médicos e pacientes? E nesse caso, a inação, se não é um caso terminal, a inação faz parte do ato médico, a gente pode contribuir para que pessoas que não estão em estágio terminal, né, evoluam para a morte, fora do tempo. Então, são esses desafios que a gente enfrenta. Então, esses desafios, o que é que eles têm sido, o que se tem usado nesses desafios, né, para enfrentar a atualização dos códigos profissionais. Então, vocês, à medida que a gente for estudando o Código de Ética Médica, vocês vão ver que muitas respostas desses dilemas estão dados lá no Código de Ética Médica, quando o Código de Ética Médica diz, por exemplo, como é que o médico deve agir diante de um caso terminal, e se não é terminal, como é que ele deve agir. Uma ética comunicativa, ou seja, é preciso que haja entre o médico e o paciente uma clareza, né? Uma clareza na comunicação, e que essa comunicação seja baseada no conhecimento, né? Preciso que o médico conheça seu paciente, é preciso que o paciente tenha confiança no seu médico e no interesse do benefício, né? Se livrando da maleficência. Preocupações éticas. O que é que me identifica? O que é que dá sentido à minha vida? São apenas aquilo que eu possuo ou são os meus valores? Ou é o modo como eu me comporto com o outro e com as coisas do mundo? Uma educação que deve estar baseada na liberdade, nesse entendimento de que livre é aquele que entende que o direito termina quando começa o direito do outro, né? Então, esse é que é livre, porque faz uso da sua razão e não das paixões, e não do patos, né? Essa educação para a liberdade, para a responsabilidade quer dizer essa capacidade que a gente tem de prever a consequência dos nossos atos. Então, isso significa, na medicina, esse respeito à autonomia, ou seja, é preciso que os pacientes sejam comunicados, entendam o que está acontecendo, né, para que eles decidam junto com a gente, para que eles entendam de que eles também são responsáveis pela sua saúde, que a medicina é uma mão, né, é uma mão de via dupla, né? Então, remamos na mesma canoa, médicos e pacientes, todos com o mesmo objetivo, né? E ambos são responsáveis na questão das diferenças. Então, eu, quando entendo de que meu direito termina quando começa o direito do outro, eu estou dizendo que o outro não precisa ser igual a mim, e que eu respeito as diferenças, e que as diversas diferenças de ordem social, econômica, nas questões de gênero, nas questões da orientação sexual, nas questões étnicas, nas questões dos valores, nas questões da espiritualidade, da religiosidade, né?
essa preservação do meio ambiente. Então, o médico está lá no Código de Ética Médica, faz parte do dever do médico contribuir na preservação do meio ambiente, porque isso vai levar, então, esse compromisso com as gerações futuras, e, principalmente, meus queridos, a justiça como equidade, tratar cada um conforme a sua necessidade. É isso que nós todos temos que lutar na área da saúde, para que todos tenham acesso e sejam tratados conforme a sua necessidade e não conforme a sua capacidade de pagar. Então, essas são decisões que se deslocam da parte técnica, seja na questão da ciência, seja na questão técnica do conhecimento médico, e passam a ser domínio de juízes, de advogados, de filósofos, de teólogos, e da opinião pública, e da nossa também, nós como médicos, ou seja, algo que se resolve na esfera pública, e não na esfera privada, e não dentro de casa. Então, a gente luta pelos direitos, a gente luta por uma vida justa para todos, no espaço público, e não na esfera privada.